Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo aí nosso canal Plantando Oficina. Morrendo de calor, o bicho tá pegando, viu, galera? Vou mostrar para vocês aqui detalhes de retífica de motor. Por que às vezes o motor sai bom e o motor pode sair ruim. Tô aqui com a Fiat Strada 1.4 e esse carro aqui, ele queimou a ajuda do cabeçote. Infelizmente, viu, galera? Infelizmente, isso aqui é um carro que dá até dó de mexer nele, porque é um carro que tá com as medidas boas, tá? O cabeçote não estava muito ruim. O bloco do motor não está tão ruim, só que quem fez a última retífica aqui acabou fazendo uma lambança tão grande que o carro começou a apresentar vários defeitos. Primeiro defeito, olha, a gente desmonta e tira o cabeçote, o pistão aqui já está machucado. Isso aqui não é o ideal para ficar no carro, viu, galera? Não é o ideal. Só que funciona, o carro vai funcionar, mas não é o ideal. O pistão ele está com um pouquinho de folga. Se a gente balançar ele aqui, ó, eu já mostrei no outro vídeo, todos os pistões estão com um pouquinho de folga, mas a folga não está tão grande. E o que pode estar com folga aqui quando a gente balança o pistão e está apresentando folga? Pode ser o pistão que está com desgaste e pode ser a camisa ali do bloco do motor que também está com desgaste. E nesse caso eu vou mostrar para vocês como faz a medida aqui do cilindro, que é essa camisa do pistão. O cilindro ele tem desgaste nesse carro aqui, mas não é um desgaste tão acentuado que não vai funcionar. Eu vou mostrar para vocês, ele está além do limite, tá? Mas como se diz, como eu falo sempre com o pessoal aí, quem vai decidir o que fazer é sempre o cliente. Eu só passo a informação para ele e ele decide o que fazer, tá? Vamos entrar aqui na biblioteca do Dr. Iê. E aqui tá falando o seguinte, aqui, ó. Estrada 1.4, 8 válvulas, Fire. Diâmetro do cilindro, 72 milímetros. Ele tem que estar entre 72 milímetros e 72 milímetros e 3 centésimos. Olha para vocês verem, hein? A folga desse cilindro ele pode estar no máximo com 3 centésimos de milímetro, é muito pouquinho. Então o que a gente faz? A primeira coisa, lembrando também, viu, galera? Nessa medida que eu vou fazer aqui, ela tem uma tolerância de erro. Pode dar um erro aí de 1 milímetro ou 2 milímetros, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um micrômetro e vou setar ele para 72 milímetros. Por que eu vou setar ele para 72 milímetros? Porque agora eu vou colocar o súbito e vou fazer a medida interna lá no bloco do motor, beleza? O súbito já está aqui para fazer essa medida. Dá a mão, por favor, aqui. E como que eu faço a medida do súbito? Eu vou colocar essa parte de baixo dele aqui no micrômetro e vou ficar dando uma olhada aqui para ver se ele vai zerar. Bacana? Eu creio que a imagem, quem tiver com a resolução em 4K aí, vai ser melhor, viu, galera? Para poder assistir isso aqui. Ó, eu vou colocar a parte de baixo aqui, dessa forma. Ali, ó, vou colocar ali e vou segurar a parte de baixo do lado de cá. Beleza? Aqui o espaço bem curtinho, aqui, bacana. E vou ficar balançando ele aqui, ó, no micrômetro. Agora eu vou dar uma olhada aqui na parte de cima do relógio comparador para ver se ele vai zerar. Olha lá, ele está com 1 centésimo de milímetro. Vou tentar zerar ele aqui para ficar o mais próximo possível. Ó, quase zerou. Zerou praticamente, né? Beleza, então, outro detalhe que eu tenho que mostrar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no relógio comparador. Segura, por favor. O relógio comparador tem duas escalas. Tem esse relógio é um grandão e tem um reloginho pequeno aqui. Esse reloginho pequeno, ele vai servir de guia pra gente aqui também, porque ele tá medindo aqui 1 milímetro. Então lá no bloco do motor, ele também tem que mostrar esse 1 milímetro aí. Se a gente não achar esse 1 milímetro lá, a medida nossa vai sair errada. Lembrando que lá são 3 centésimos de milímetro que ele pode estar de folga. Aí, ó, praticamente zerou de novo. Só que aqui, ó, o reloginho pequenininho tá mostrando no 1, tá vendo? Aí, ó, o reloginho pequenininho tá mostrando no 1. E o grandão aí, ó, praticamente no zero. Praticamente no zero. Ele tem a tolerância aí. Então agora vamos medir lá no bloco do motor. No bloco do motor a gente vai fazer a medida do seguinte aqui, ó. Eu vou pegar o relógio comparador, vou colocar ele aqui dentro do pistão. Ele vai entrar assim meio de lado e aí eu vou voltar com ele para a posição original aqui, ó. Ele vai ficar retinho assim, tá vendo? Eu vou tentar medir primeiro lá no meio do pistão para poder ganhar tempo. E vou balançar ele aqui para ver qual que é a medida que o ponteiro
ele vai balançar para um lado e para o outro, dessa forma aí, ó, ele vai balançar de um lado para o outro, e aonde ele parar, aqui, ó, ele vai começar a subir, 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 e vai descer o ponteiro. Onde ele parar, a parte mais alta, eu já faço a medida, que aqui nesse caso tá dando aí 6, 7 centésimos de milímetro aproximadamente. Lembrando que aqui tem que dar 1, tá vendo aqui, ó? Se ele der 0, a medida nossa aqui vai dar 1 milímetro e lá vai 7 centésimos. Então aqui ele está com 7 centésimos. 7 centésimos de milímetro. Então, aí é onde que eu falei com vocês que a medida do pistão, ela não tá boa, mas o carro possivelmente ele vai funcionar. Por que ele vai funcionar? Porque eu já montei carro com medida maior do que essa e funcionou. Pode ser que esse aqui dê problema, mas já montei e já funcionou. Vamos voltar aqui no Doutoria mais uma vez, ó. Tá falando o seguinte. Aqui, ó. Diâmetro do cilindro, 72 milímetros e 3 centésimos. O nosso ali, ele tá dando 72 milímetros e 7 centésimos. Quase 8 centésimos. Então, tô passando aí 4 a 5 centésimos de milímetro de diferença. Puxa vida, Darley, mas não é bacana montar um motor desse jeito. Galera, isso aqui é uma medida, como se diz, é um ajuste fino que a gente faz na montagem do motor. Eu vou falar para vocês assim, ó, 80% do pessoal que monta motor não faz essas medidas e o motor funciona. Bacana? Eu estou mostrando isso aqui justamente para o pessoal ter ciência do trabalho que dá na hora de fazer a retífica de um motor. Não é simplesmente pegar o cabeçote, manda para a retífica, o cabeçote chega da retífica e monta no motor, não. A gente tem que medir algumas coisas para na hora que chegar na retífica o pessoal não te enganar. Ou o pessoal fazer o serviço errado e acabar o seu serviço também saindo errado. Bacana? Aqui é barulhento, galera. Vai acostumando aí. Você tá bom? Precisando da sua ajuda? Aguenta aí só um minutinho. Aqui, ó. O cabeçote do carro já chegou. Falta limpar a tampa de válvulas dele. E daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o assentamento de válvula. Desse carro tá tudo bacana. A folga da válvula tá bacana. A folga da válvula não, a ajuste de válvula tem que fazer. Mas ele tá com um assentamento muito bacana. Por isso que eu falei. A retífica fez um bom serviço na primeira vez, mas a montagem não foi bacana. Beleza? Agora tô precisando da ajuda do meu amigo, seu Elcio aqui. Então não vou perder a ajuda dele não. No próximo vídeo eu mostro o resto pra vocês aí, hein? Até mais.